Tem muito alimento que tem fama de saudável, né? Tem muito alimento que aparece em tudo que é cardápio fitness, mas que no dia a dia eles atrapalham, né? Falham um pouco em te ajudar. Às vezes um pouco não, atrapalha muito, né, no seu processo de emagrecimento. Por outro lado, a gente vai ver também que tem muito alimento que é evitado, né? Às vezes é evitado até à toa. Alimentos que engordam, que às vezes as pessoas acham que são gordura pura, que não combinam com dieta, mas que na prática ajudam e muito a manter saciedade, ajudam a controlar o apetite, ajudam a emagrecer com saúde. No vídeo de hoje, eu pensei em te mostrar 5 alimentos que parecem bons, mas que sabotam a tua perda de peso, e também 5 outros alimentos que às vezes têm uma má fama, mas que podem ser excelentes aliados no teu processo de emagrecimento. Mas antes, eu queria me apresentar, né? Se você chegou agora aqui no canal, muito prazer. Eu sou o Dr. Manuel Quintino, eu sou médico nutrólogo e aqui nesse canal eu falo muito sobre emagrecimento, hormônios, performance, estilo de vida, de uma forma descomplicada, de uma forma responsável, para que você possa alcançar mais saúde e ter os resultados que você almeja. Se esse tipo de conteúdo te interessa, eu peço que você já curta esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aí nos comentários, deixa sua dúvida, deixa a tua pergunta. Eu respondo todo mundo e vai ser um prazer aqui poder te ajudar. Queria entrar no assunto principal desse vídeo falando de 5 alimentos que parecem muito saudáveis, mas que podem ter um papel muito sabotador na sua dieta. O primeiro de todos, que eu não vejo outro, né, é a granola industrializada. A granola, ela virou praticamente um sinônimo de café da manhã saudável. É muito comum ver em cardápio fit, é muito comum ver nos consultórios, né, sendo recomendada. Nos supermercados a gente vê frases como natural, zero colesterol, rico em fibras, sem gordura trans, mas que, na verdade, é mais marketing do que realidade. A maioria das granolas industrializadas, essas que são vendidas nos supermercados, na prática mesmo, uma mistura de cereais processados com açúcares escondidos ali, né, como o açúcar mascavo, o xarope de glicose, melado de cana. Tem muito óleo vegetal refinado, né, como óleo de soja, óleo de palma. Então, assim, esses ingredientes, além deles aumentarem muito a carga glicêmica, eles têm um valor nutricional muito baixo, né? Eles não ajudam no processo, né, quando consumidos com certa frequência. Não é que eles atrapalham tanto assim o processo, mas se a gente perde a mão de comer muito óleo, muita caloria, isso pode te atrapalhar demais. Só para você ter uma ideia, né, mais ou menos uns 100 gramas de granola tradicional podem chegar aí a ter umas 450 calorias. Se você não acha que isso é muito, pensa que isso aí é antes de você colocar o iogurte, de colocar fruta, de colocar outras coisas que vão ajudar a dar palatabilidade, né? Então, assim, uma refeição, uma tigela considerada normal aí no café da manhã, você não vai colocar 100 gramas de granola. Mas aí uns 30, 40, quem gosta um pouco mais, pode colocar aí uns 60 gramas. Ou seja, a gente vai conseguir colocar facilmente aí umas 200 calorias de granola antes de colocar iogurte, antes de colocar mel, antes de colocar fruta. Então, assim, o problema não é a granola em si, porque o alimento, ele tem uma fonte boa, mas o problema é a alta densidade energética com baixo volume. Então, assim, você vai comer, você não se sente satisfeito, né? Por mais que você adicione coisas ali, e logo você está com fome de novo. Para você ter uma boa alternativa a isso, ou você opta por uma granola caseira, né, uma granola sem açúcar, adicione aveia em flocos, castanhas, sementes, coco ralado, ou até mais simples, pega aveia, uma fruta fresca e canela. Isso aí já vai resolver muito bem o problema. E aí a gente tem outro problema, a alta densidade energética com baixo volume. Se você come, mas não se sente satisfeito por muito tempo, logo você vai estar, né, com fome de novo. Então, assim, se você quiser uma alternativa melhor, seria uma granola caseira, uma granola sem açúcar,
É uma granola feita assim, às vezes com aveia em flocos, castanhas, sementes, coco sem açúcar, ou mais simples ainda, você simplesmente pegar aveia, fruta seca e canela, adicionando aí no seu iogurte, dando uma enriquecida com whey protein, pode ser uma alternativa muito melhor à granola processada. O segundo alimento que pode ser um grande vilão no seu processo de emagrecimento é o suco de fruta. Tá? O suco natural de fruta, ele costuma parecer uma escolha muito saudável, uma escolha muito boa, especialmente para substituir refrigerante. Nossa, eu ouço direto isso no consultório. Doutor, parei de tomar refrigerante, tomava 2 latinhas de Coca Zero por dia, mas agora só estou tomando suco de laranja, suco de cajá. Assim, a gente tem que diferenciar 2 coisas. O que é ser saudável e o que é objetivo de emagrecimento. Quando a gente fala de emagrecimento, o foco número 1 é ter menos calorias. O refrigerante zero, ele cumpre muito bem esse papel. Ele tem outros problemas que a gente pode discutir mais para frente em outro vídeo, que são os conservantes, toda a química envolvida num refrigerante zero não vai estar no suco. Realmente, o suco é muito mais saudável. Mas no contexto do emagrecimento, o suco ele tem muitas calorias. Embora ele tenha vitaminas, fitoquímicos, minerais, ele, digamos que carrega um problema invisível, né? Ele tem muita caloria. Um copo de 300 ml de suco de laranja, ele pode ter aí, a gente vai fazer um suco de laranja com 3, 4 laranjas espremidas, isso aí pode totalizar uns 30 gramas aí de açúcar natural, né? Uma frutose. O que pode representar aí 120, 150 calorias, que são rapidamente absorvidas. Uma cautela que a gente tem que ter é achar que frutose dá gordura no fígado. Isso é uma grande balela, uma grande merda que se fala por aí. Frutose não dá gordura no fígado, certo? Fica na paz com isso. Vamos dizer, frutose é muito absorvida muito rápido, vai dar gordura no fígado, esteatose. Não acredito nisso não. A gente tem que focar nas calorias. O ideal seria comer a fruta inteira. Mas sem as fibras da fruta inteira, a frutose líquida ela é absorvida muito rápido no intestino, metabolizada no fígado, então ela fica disponível muito rapidamente, né? Isso aí pode estimular a formação de gordura, aumentar a resistência insulínica. Em quem tem alguma dificuldade, ela até piora um pouquinho o processo, né? Porque o suco ele nunca vai ser ingerido sem alimento, ou pelo menos na maioria das vezes não vai ser ingerido sem alimento. Apesar dos talvez aí os mais entendidos do assunto, não vou entrar no detalhe que a frutose ela não precisa da insulina para ser absorvida, a glicose precisa, um é o transportador GLUT5 da frutose, GLUT4 da glicose, o foco não é esse, tá? A mensagem que fica é, prefira sempre a fruta in natura. In natura quer dizer o quê? Com bagaço. Então assim, se você preferir beber alguma outra coisa, pega aquela água com gás, com limão espremido, sem adoçante. Terceiro alimento vai ser o pão, tá certo? Mas eu queria especificamente chamar do pão integral. O problema não é pela caloria do pão. O pão é um excelente alimento, ele pode ser um aliado no processo de emagrecimento. Mas eu quero levantar um alerta aqui em relação ao pão integral, tá? O integral que está no rótulo e a ideia que as pessoas têm dele ser um alimento 100% saudável. A maioria dos pães integrais do mercado, eles vão ter uma combinação ali de farinha refinada, né, uma farinha enriquecida com ácido fólico, que pela legislação ela pode ser considerada um alimento integral, vai ter açúcar, vai ter óleo vegetal, vai ter glúten, uma lista de aditivos que vai ter conservante, vai ter estabilizante, é aquela coisa. É um alimento que o marketing deixa ele mais saudável do que ele realmente é. Eu reforço aqui a ideia, o pão não é um problema. Tem muitos pacientes meus que estão em processo de emagrecimento e comem pão de manhã. O que eu quero falar é para você que está aqui no YouTube buscando informação, de não achar que por ter escrito integral no rótulo, quer dizer que você pode comer à torta e à direita, tá? Na prática, o índice glicêmico desses pães integrais, eles continuam um pouquinho mais elevados. Isso no contexto de uma pessoa que está obesa, com uma resistência insulínica maior, e essa carga glicêmica um pouquinho mais alta que você vai ter ao ingerir esse pão, ele vai se somar com a resistência insulínica ali e pode não ser a melhor estratégia para quem está buscando emagrecimento nesse momento.
né? O pão integral, ele não vai aumentar tanto essa sensação de saciedade. Além disso, né, 2 fatias comuns de um pãozinho integral, vai ter ali uns 50 gramas, vai ter aí uns 130, 160 calorias. O que vocês podem ver não é nenhum problema, o problema é o exagero, tá? Mas eu prefiro sempre indicar substituições melhores, né, como raízes cozidas, né, batata doce, uma mandioquinha. Se for para comer pão, eu prefiro o pão de padaria. Se vocês notarem, né, façam esse exercício de percepção aí na casa de vocês, vocês veem que o pão de forma comprado no supermercado, ele dura muito mais tempo, ele fica macio por mais tempo. O pão de padaria, se você deixar ele da noite para o dia seguinte, ele já está duro. Então, isso quer dizer o quê? O pão do supermercado, ele precisa de tempo de prateleira. Todo alimento industrializado, ele vai receber conservantes, vai receber esses aditivos, para ele ficar mais tempo bom. Então, é preciso que quando ele é produzido lá numa fábrica longe, não sei onde, ele vai ter que ser transportado, vai para o caminhão, vai para a prateleira, até ele ser organizado, ele precisa ficar bom ali. E o pão de padaria, ele vai ter menos ingredientes, né? Vai ter um trigo, vai ter leite, ovos, não sei fazer pão, tá certo? Mas tem menos coisa, né? Um fermento ali e logo tem pouco conservante. Então, se for para comer pão, busca orientação. Se você está fazendo suas contas, contando suas calorias, o pão ele pode ser um bom aliado, mas prefiro o pão de padaria, vai ter menos conservante e vai te fazer melhor. Tá? Um outro alimento que tem uma cara de mocinho, mas pode te atrapalhar muito no processo, são as barrinhas de proteína. Tá? Principalmente essas barrinhas mais comuns que estão no mercado. Barrinha de proteína se tornou o lanche favorito, né, de quem está tentando comer saudável, mas muitas vezes, na verdade, o que a gente tem é um doce numa embalagem fitness, tá? Grande parte dessas barrinhas, elas vão ter maltodextrina, vão ter xarope de glicose, vão ter adoçantes artificiais. E quando a gente olha para a fonte proteica, elas vão usar colágeno hidrolisado, proteínas vegetais, proteínas de soja. O detalhe dessas proteínas é que elas têm um baixo valor biológico, né? Ter um baixo valor biológico quer dizer ter mais aminoácidos não essenciais do que aminoácidos essenciais. E qual que é a diferença? Na prática, para a gente formar as proteínas do nosso corpo, a gente faz combinações diferentes de basicamente 20 aminoácidos. Desses 20 aminoácidos, 11 são os ditos não essenciais, a gente consegue transformar um no outro. Então, é só a forma diferente de reorganizar ali um nitrogênio com carbonos, com hidrogênios. Os aminoácidos essenciais, na maioria das vezes, podem conter um enxofre, são ligações diferentes do que o nosso organismo consegue sintetizar. Então a gente precisa buscar esses aminoácidos na alimentação. Os aminoácidos essenciais, eles dão mais valor biológico às proteínas. Então proteínas como proteína do soro do leite, proteína do ovo, são proteínas mais ricas que encarecem o preço do produto. Então se você está pagando aí R$4, R$5, eu sei que não é barato, mas por esse valor você vai ter uma proteína de muito baixo valor biológico. E isso tem que ser dito, você tem que ter esse conhecimento. Uma barrinha aí de uns 40 gramas, ela pode chegar até 180, 200, 215, 200 calorias, já vi 250 calorias. E a composição dessa barrinha é muito importante. Às vezes tem barrinhas que tem ali 15 gramas de carboidrato, com 8 gramas de gordura e 8 gramas de proteína. É muito pouco, tá? Se você for optar por barrinhas de proteína, eu particularmente gosto das barrinhas da Quest e da Bold. São super caras, tá em torno de R$20 uma barrinha dessa. Mas se você vai substituir por uma refeição, são melhores opções. Tem uma proteína de alto valor biológico, muita fibra e pouquíssimo carboidrato. Se eu não me engano, a Quest nem carboidrato tem. Mas se você quer opções melhores e mais em conta, eu diria que ovo cozido é uma boa estratégia. E acima de tudo, se você for andar com ovo cozido, leva ele na casca. Porque se você botar num pote e levar para o trabalho, vai ficar aquele cheiro, vai abençoar a sala inteira, né? Outra estratégia boa, mas que tem que ter cuidado, é levar castanha, iogurte natural sem açúcar, um shake de whey. Para mim é a melhor opção. Leva todos os secos, bota um scoop de whey, bota 2 colheres de leite em pó, uns 30, 50 gramas de farelo de aveia, a depender do que te dê saciedade, e leva ele seco. Quando for na hora de lanchar, você simplesmente coloca ali um pouco de água, chacoalhou, tomou e resolveu o teu problema. Vai ficar mais barato que a barrinha de proteína, você vai ter uma saciedade boa
né, e não vai ser enganado pela indústria da barrinha de proteína. O último alimento, tá? O último mocinho que na verdade pode ser um grande bandido, né, são os molhos prontos de salada. Esse condimento, esse aditivo aí é uma grande armadilha, né, muito comum, mais comum do que parece, eu diria. Você vai lá, prepara a sua saladinha super nutritiva, lavou alface, cortou tomate, aquela encheção de saco que todo paciente odeia fazer, né? Cortar fruta, cortar verdura, e aí eu me incluo também. Você vai lá e derrama por cima lá molho industrializado, cheio de amido, amido modificado, óleo de soja, açúcar, glutamato, estabilizante, um monte de conservante. E aí você se perde, né? Porque uma colherinha de sopa, ela pode ter fácil aí umas 70, 100 calorias. E quase todas, né, vão vir aí de gorduras, de aditivos. Então a minha dica é: faça seus molhos em casa, tá? Pega azeite de oliva, mistura com limão, vinagre, uma mostarda de boa qualidade, né, uma mostarda Dijon, alguma coisa assim, tempero seco. É uma forma muito mais simples, muito mais gostosa, muito mais saudável, inclusive. Já falei 5, né? Vamos agora para os alimentos que parecem grandes bandidos, mas que vão te ajudar a emagrecer. O primeiro de todos, que eu mais gosto de falar, é a batata inglesa, tá? A batatinha comum mesmo, né? Ela é muito injustamente demonizada, na minha opinião, por causa, digamos assim, da forma como ela frequentemente é preparada, né? Que é feita na batata frita, né? Ela vai ser lá banhada no óleo e joga sal pra caramba, então assim, você desgraça a composição da batata. Mas se você pegar a batata e cozinhar ela, assar, jogar no air fryer, a batata inglesa ela tem um efeito maravilhoso na saciedade. Tem um valor calórico muito baixo, né, um teor calórico muito baixo pelo volume de comida. Se você pensar assim, 100 gramas de batata doce tem cerca de 80 calorias. Uma porção padrão de batata doce que eu gosto de colocar nas dietas é de 150 a 200 gramas. Né? Se você colocar isso numa balança, vai encher o prato. Né? E essa soma aí vai te dar umas 120 calorias. Você vai ter muita fibra, vai ter potássio, é bem rica, tá? Amido resistente, e isso vai funcionar com uma saciedade muito boa. Né? Mas assim, tem que ter moderação, tá? Tem que ter cuidado para você preparar a batata sem óleo, sempre combinar ela de preferência com uma proteína magra, com muitos vegetais, legumes, e ela vai ser uma excelente aliada no seu processo de emagrecimento. Um outro alimento que algumas pessoas têm medo, já outras não, mas são os ovos, tá? Ovo inteiro, né, por muitos anos, ovo inteiro eu falo da gema e a clara. Por muitos anos, o ovo ele foi acusado injustamente de aumentar colesterol. E hoje a gente sabe que isso não se aplica, né, pelo menos a maioria das pessoas. Para você saber, o colesterol do nosso corpo, ele não vem exclusivamente da gordura que a gente come. O colesterol, ele vem do excesso de calorias. E cerca de 80% do colesterol que aparece no exame de sangue, ele vem da alimentação, não exclusivamente da gordura, mas um excesso de carboidrato com muita gordura, seu corpo aumenta a síntese de colesterol. O ovo inteiro ele vai ser uma das melhores fontes de proteína, digamos assim, de alto valor biológico, como eu já expliquei. Né? O ovo ele tem colina, tem vitamina D, tem selênio, tem biotina, tem vários antioxidantes naturais, como luteína, astaxantina, acho que tem. Então tem bastante coisa aí. Um ovo ele vai ter em média umas 70 calorias, né? Uma porçãozinha de 2 ovos no café da manhã vai ter 140 calorias, com um grande poder de saciedade que tem aí da proteína e da gordura. Então assim, é um alimento que eu considero ideal para um café da manhã, para um lanchinho, ovo cozido, ovo pochê, mexido. O ovo é um alimento super coringa. Tá? Não precisa ter medo e vai te fazer muito bem. Usa com estratégia. Tem uma outra coisa que é bem interessante, um bom substituto ao ovo, que é o queijo, né? Queijo mussarela ou queijo prato. A quantidade de proteína, pouca gente sabe, mas a quantidade de proteína e o equivalente de calorias do ovo inteiro e de uma fatia de queijo são muito próximos. Então, ao invés de você comer 2 ovos, você pode comer um ovo com queijo no pão. É um excelente café da manhã. Tá? O problema é abusar na bebida, no cappuccino, açúcar, aí fica pesado. Falando em cappuccino, um outro excelente aliado que pode aí vir na tua dieta é o chocolate 70% de cacau ou chocolate com mais cacau, né? Chocolate amargo. Em pequenas quantidades é uma ferramenta assim
valiosíssimo, né, no controle da compulsão por doce. Eu gosto de ter muita cautela na indicação disso aí, porque tem gente que ganhou muito peso por ingestão excessiva de chocolate. Então, se a pessoa ela não consegue se controlar, eu não indico. Mas se tem aquela vontadinha de doce, se tá indo bem, sabe, se consegue, eu acho que é um excelente aliado. O chocolate com muito cacau, ele é muito rico em polifenóis, rico em antioxidantes, rico em magnésio, teobromina, né? O chocolate amargo, ele até melhora o humor, reduz a inflamação, tem um efeito de satisfação. Tudo isso tem que ser... Essas informações pegam com muita cautela, né? Porque dizer que o chocolate é anti-inflamatório, né, tem um efeito de controle da inflamação, você não vai buscar controlar a inflamação do seu corpo comendo 3 barras de chocolate, né? Mas eu sei que você está acompanhando, você está até aqui nesse vídeo agora porque você está querendo informação de verdade, e então eu sei que você não vai levar para o coração desse jeito. Porque assim, ó, 100 gramas de chocolate, mesmo que seja meio amargo e tal, vai ter aí umas 500 calorias, tá? Então uma porçãozinha ali de 10, 15, 20 gramas vão ter 50, 100 calorias, né? Que é suficiente para te dar uma saciedade, te dar uma satisfação sem atrapalhar a tua dieta. Eu gosto de planejar a hora de colocação do chocolate para ele justamente fazer parte de uma rotina planejada. Nunca você comer quando tem vontade. Tipo assim, almocei, vou comer meu chocolate agora. Porque isso dá um efeito de recompensa, dá um efeito de, eu posso fazer isso, e pode ser um mecanismo de sabotagem. Então, assim, é planejar. Em determinado momento do dia, eu vou usar o chocolate porque ele está na minha estratégia e não vou comer porque eu quero, né? Atender às vontades do corpo é uma coisa que levou muita gente à obesidade. Então, na tentativa de vencer esse estímulo, a gente coloca o chocolate com horário planejado. Um outro alimento que eu gosto muito de recomendar para os pacientes, que alguns assim até têm medo do consumo excessivo, é a aveia, né? Muita gente foge da aveia achando que é um carboidrato que engorda. Se você já consumiu mais conteúdo aqui sobre alimentação, você pode até achar meio absurdo essa afirmação que eu te faço. Mas no ambiente do consultório, em pessoas que ganham muito peso, é muito comum ter esse tipo de informação. E achar que a aveia é um carboidrato que engorda é um grande erro. A aveia, ela é um dos alimentos, digamos assim, mais valiosos quando a gente fala de saciedade, de saúde intestinal, de emagrecimento sustentável. A aveia é muito rica em fibra solúvel, especialmente na beta-glucana, né, que vai retardar o esvaziamento gástrico, que vai regular os níveis de glicose no sangue, ajuda no controle do colesterol. Tem muita gente que exagera, né, em vídeos aqui no Instagram, colocando clickbaits, assim, como o Ozempic natural, né, a beta-glucana. Não é tanto assim. Eu falei aqui, beleza, a beta-glucana retarda o esvaziamento gástrico. O retardo do esvaziamento gástrico é também um mecanismo de ação do Ozempic, do Wegovy, do Mounjaro, mas cada um no seu quadrado, né? Guardadas as devidas proporções. Não dá para achar que você vai comer aí 2, 3 colheres de aveia e vai ficar 3, 4 dias sem sentir fome. Tudo isso tem que ser colocado em perspectiva. O efeito de redução do colesterol da aveia é muito interessante também, porque ela faz um sequestro de sais biliares, né, e elimina muito sal biliar, impedindo os mecanismos de reciclagem de sais biliares, fazendo com que o fígado tenha que ressintetizar novos sais biliares e captar mais colesterol da corrente sanguínea. Então, é muito interessante de usar bastante aveia em quem tem colesterol alto. A aveia, ela tem uma boa densidade nutricional, né? Vai ter ferro, magnésio, fósforo, tem um pouquinho de proteína vegetal que a gente nem leva em consideração. Uns 100 gramas de aveia vai ter aí umas 370 calorias, mas eu diria que a porção habitual, né? Quando a gente coloca numa vitamina, 2 colheres de sopa vão ter aí uns 30 gramas, a gente vai pegar aí umas 100, 110 calorias, com 3 graminhos de fibra, né, o que ajuda bastante na saciedade. Outra informação útil para você é saber qual é a quantidade de fibra que eu tenho que consumir. Geralmente aí 14 gramas para cada 1000 calorias pode ser interessante, mas se você quiser se você quiser simplificar ainda mais o processo, tem uma recomendação bem simples, que é assim: mulheres, no mínimo 25 gramas de fibras por dia, homens pelo menos 30 gramas. Quer refinar um pouquinho mais? 14 gramas cada 1000 calorias, tá? Então uma dieta de 1.500 calorias, você pode pegar aí 21 ou 22 gramas, que já tá bom demais.
Ah, tem problema se comer mais fibra? Não, tá? Isso aí vai de pessoa a pessoa, tem uma interferência muito interessante na microbiota, então é entender qual fonte de fibra vai te ajudar para fazer a escolha boa. Então, aveia, perfeita para o teu café da manhã, tá? Amassa uma banana, joga aveia, canela, pode jogar um pouquinho de leite em pó desnatado, um pouquinho de whey, vai ser muito boa, é uma excelente aliada. Outra forma que eu gosto muito de usar a aveia é panqueca saudável. Ela pode, o farelo, a farinha de aveia pode substituir farinha branca em algumas receitas. Não vai ficar gostoso igual um bolinho com a farinha branca, mas vai te ajudar a diminuir aí as calorias de alguma receita mais pesada que você ia fazer. Acho que tem mais um, né? Queijo, né? O queijo Minas frescal, queijo cottage. Esse talvez seja o mais diferentão, assim, né? Esses laticínios, eles podem gerar muita dúvida em quem quer emagrecer. Mas queijo fresco, né, como o cottage, o Minas frescal, como eu te falei, eles são muito ricos em proteína e muito pobres em gordura. Especialmente as versões light desses queijos. O queijo, quanto mais branco ele for, mais lactose ele vai ter. Quanto mais amarelo, mais gordura. Então, os adultos, a gente tende a ser assim, cada pessoa vai ter um certo grau de intolerância à lactose. Então, se um queijo muito branco te dá intolerância, mas você vai lá, pega um queijo cheddar, um queijo mussarela e não te dá tanta intolerância, às vezes é por essa diferença aí na composição deles. Mas a gente pode pensar da seguinte maneira: uns 100 gramas de queijo cottage vão ter aí umas 70 calorias, né? E até 10 gramas de proteína com um valor nutricional altíssimo. Então, é uma excelente opção para lanche, para café da manhã, para ceia, combinado com ovo, com vegetais, é muito, muito bom. Então, não é tão barato assim, mas dentro de um plano alimentar pode se encaixar e te ajudar demais a aumentar a quantidade de proteína, sem aumentar tanto a quantidade calórica. Tem um outro alimento aqui que ele foge desses dois, ele pode ser tanto um aliado como um vilão, que eu gosto de colocar numa terceira categoria, que é a pasta de amendoim. Tá? A pasta de amendoim, ela tem uma densidade calórica muito grande. Geralmente, para ela caber num lanche ali, a gente vai fazer o uso de 10 gramas, 15 gramas, para ter uma quantidade calórica aceitável. Só que na hora que vocês pesarem o que são 15 gramas de pasta de amendoim, não é nada. Você pega uma colherzinha de sopa, não é nem a colher cheia. Então é muito fácil extrapolar a quantidade de pasta de amendoim e comer calorias em excesso. O problema que eu vejo da pasta de amendoim é que ela é vendida em loja de suplemento, tá? Então ela está lá do lado do whey protein, e então ela acaba puxando um pouco da autoridade do whey para si. E pasta de amendoim a gente tem que ter muito cuidado para não perder a mão na pasta de amendoim. Isso falando da pasta de amendoim in natura. Tem umas outras que são ainda piores, que é quando a gente tem aquelas pastas de amendoim com rótulo de chocolate. Pasta de amendoim de Snickers, de Twix, de Choquito. Aí essas você passa longe, porque aí vai dar problema, tá? Esse vídeo já tá ficando bem longo até, né? Mas é uma forma de você ver como a fama de um alimento, ela nem sempre vai corresponder à realidade. O entendimento, a nutrição, ela vai muito além do rótulo, né? Muito além da aparência. Então o segredo tá no contexto, na frequência, na quantidade. A mensagem que eu quero que você receba aqui é evitar os extremos. Se você estiver fazendo o seu planejamento, monte uma estratégia realista. Se você tiver a possibilidade, pode ter certeza que um profissional capacitado, ele vai trazer esse conhecimento para a elaboração da tua dieta. Então, às vezes, você pode receber um plano alimentar e pensar assim: poxa, mas isso aqui não faz sentido, isso aqui é muito mais comida do que eu comia, como é que eu vou emagrecer comendo isso aqui? Eu escuto isso demais dos pacientes que eu faço plano alimentar, mas peço que confie, tá certo? Profissionais habilitados, eles têm esse conhecimento, e às vezes eu divago um pouco aqui falando muito sobre alimentos, mas tem um monte de outras coisas que eu podia falar aqui, né? Vão ter outros vídeos falando sobre alimentos aqui, mas esses foram os que me vieram à mente. Tá? Evite extremos, né? A estratégia tem que ser realista e você tem que se lembrar. O que você faz todos os dias importa mais do que um erro ocasional. Planejamento alimentar inteligente é o que garante um resultado sustentável, certo? Bem, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui o teu like, se inscreve no canal, compartilha com quem precisa descomplicar a alimentação, tá certo? Comenta aqui embaixo qual desses alimentos aí mais te surpreendeu. Se você comia algo achando que te ajudava e agora entendeu que não era tão inocente assim.
Eu sei que viver em guerra com o próprio corpo é cansativo e é por isso que eu criei esse canal, né? Para te mostrar que existe um caminho baseado em ciência, baseado em bom senso, baseado em autonomia. Então aqui você vai encontrar orientação prática, informação confiável e motivação para você mudar de verdade, sem achismos, sem promessa, sem milagre, mas também sem mimimi, tá certo? Então, se te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o like, se inscreva, compartilha com quem você sabe que precisa ouvir isso, tá? Então, até o próximo vídeo. Tamo junto nessa caminhada aí. Um abraço.